Bom, bom dia a todos. Agradecemos pela presença de todos aqui e pelo interesse também nesse tema tão importante e polêmico, né? Que é a correta identificação do sujeito passivo, que é influencia tanto em processos administrativos quanto processos judiciais, como a gente vai desenvolver aqui. E a gente vai trazer, então, os temas que a gente considera os mais, digamos, que geram mais divergências e como que isso tem sido tratado pela doutrina, pela legislação e como que está a nossa normativa da SMF. Quer falar alguma coisa antes também? Bom, acho que eu vou apresentar... Bom, então a gente vai falar rapidamente sobre como é que é a estrutura de fiscalização do IPTU aqui em Porto Alegre. Depois a gente vai falar da legislação, não toda, mas a mais relevante para o nosso tema. Daí a gente traz as questões polêmicas e tem um espaço para perguntas também, mas como o Gabriel falou, também é um espaço que a gente pode... vocês podem intervir, fazer questionamentos e colocações. Só não pode fazer pergunta difícil, tá? Brincadeira. Então, vocês fiquem bem à vontade para perguntarem alguma coisa se precisarem. Rapidamente, então, a gente, antes de falar sobre os temas, a gente trata de como que a gente organiza a fiscalização do IPTU aqui na SMF de Porto Alegre. Então, a gente tem a EFIP, né, que é a equipe de fiscalização do IPTU, e abaixo dela a gente tem 5 supervisões, cada uma com um tema específico ou, digamos, uma atribuição específica. Então, na SAFIP a gente recebe os processos vindo dos contribuintes, então solicitações de correção de área construída, alguns tipos de isenções, enfim, solicitações vindas dos contribuintes. A CFIP é a fiscalização ativa, onde a gente verifica divergências cadastrais e, a partir daí, procede para a correção. O SEE, que é a supervisão de executivos e executáveis, que é onde o Hernani é o supervisor, trata de processos judiciais de execução fiscal. E o SSAC e o SSIM são setores de suporte, o SSAC de suporte às vibrações e certidões, e o SSIM, setor de cadastro, onde são realizadas as alterações cadastrais vindas dos pareceres fiscais dos outros setores. E na EFIP também a gente tem uma assessoria técnica normativa que nos auxilia umas questões de legislações e técnicas. E também dentro da EFIP a gente trata os processos judiciais da justiça comum, que não sejam necessariamente de execução fiscal, processos vindos da PGM, processos vindos de outras divisões, de outras secretarias também. Então, basicamente, esses temas eles acabam aparecendo muito mais aqui e aqui, porque onde são tratados os processos judiciais, mas eles, desde a base, desde o início dos processos de fiscalização, eles são relevantes, porque se a gente identifica desde o início corretamente o sujeito passivo, a gente consegue notificar o sujeito passivo correto e tem muito mais problemas lá na frente, eventualmente numa reclamação ou num recurso e em processos judiciais. Então, é um tema relevante, mesmo onde não envolva necessariamente processos judiciais, né? Então, de legislação, além da Constituição e do CTN, né, a gente tem a nossa Lei Complementar 0773, que é o nosso CTN municipal, né? O Decreto 16.500 de 2009 trata especificamente do IPTU, e a gente tem a Instrução Normativa Conjunta SMF-PGM de 2015, depois ela foi revisada em 2017 também, que é o nosso manual de averbação, que é onde a gente tem especificamente como tratar cada situação, como a gente vai mostrar depois, como que a gente, digamos, operacionalmente no sistema cadastra cada situação que a gente vai apresentar. Não só essas, né, mas teria detalhado todas. Demais instruções normativas, ou da SMF, ou conjuntas, e súmulas, temas, decisões, jurisprudência aplicáveis ao tema.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos aqui, importante isso, importante também abrir esse espaço para que vocês possam, de repente, tirar dúvidas, né, naquilo que a gente puder auxiliar. Nós vamos começar as questões polêmicas. Estão me ouvindo bem? Tá. Obrigado. Então, as questões polêmicas nós vamos começar do início, vamos começar da Constituição Federal, artigo 156, inciso 1º, que autoriza os municípios a instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Já estava vigente, continua vigente até hoje, o CTN, como foi recepcionado pela Constituição Federal, já trazendo 32, no seu artigo 32, os fatos geradores do IPTU, a propriedade, a posse e domínio útil do imóvel. E no 34, trazendo, então, os sujeitos passivos, tema da nossa palestra, da nossa oficina aqui, é o proprietário, o possuidor a qualquer título e o titular do domínio útil. Aqui já começava a primeira polêmica, né? Isso aí foi, lá no início, discutido. Alguns processos judiciais foram criados em função da divergência em tese, uma divergência do CTN em relação à Constituição Federal, para a Constituição Federal fala na propriedade do imóvel e não na posse nem do domínio útil. Isso aí foi uma questão, foi levantada, mais na época, lá no início lá da vigência, né, da Constituição. Alguns processos judiciais foram criados, até o ponto de o STJ chegar em 2009 e reunir todos os recursos que existiam naquela época, que estavam dependendo de julgamento, fazendo a suspensão deles e decidindo, então, numa das sessões, criando o tema repetitivo 122 para apaziguar a questão e acabar com qualquer tipo de conflito. Nesse tema repetitivo 122, a tese firmada, então, foi de que, além do proprietário do imóvel, também aquele promitente comprador do imóvel, que é o possuidor, também são contribuintes do imposto. Então, de certa forma, se apaziguou a questão, não se tem mais discutido isso, né? Eventualmente, em alguns livros, alguma jurisprudência vai aparecer algum questionamento, mas é muito mais uma discussão acadêmica, essa altura, do que propriamente uma discussão judicial, porque não há mais que se contestar a questão do contribuinte ser também o promitente comprador, o possuidor do imóvel, como titular do domínio útil também. E só uma observação em relação aqui à questão do titular de domínio útil. Como o direito é uma ciência, a gente tem que tratar a interpretação, o significado das palavras, dos textos, tudo que está escrito na norma, ele deve ter um significado técnico, porque o direito é uma ciência. Então, quando o direito fala em titular de domínio útil, ele só está falando de uma coisa, que é do enfiteuta. Na enfiteuse, nós temos lá o senhorio, né, que tem o domínio direto do imóvel, e tem o enfiteuta, que tem o domínio útil do imóvel. Então, sempre que a lei, a norma, falar em domínio útil, ela está falando de uma coisa só, que é do enfiteuta. Ainda existem algumas enfiteuses em Porto Alegre, que são raras de aparecer, mas ainda tem, estão vigentes. Foi permitido a vigência daquelas que já existiam, né? Só não pode criar novas enfiteuses. Mas o comentário é feito pelo seguinte sentido. Muitas vezes a gente encontra, em alguns julgados mesmo, alguns livros, essa expressão do domínio útil sendo atribuída, por exemplo, ao usufrutuário, principalmente, o usufrutuário, o superficiário, que eles têm um domínio útil do imóvel. É que não é tão contestado porque soa bem ao ouvido falar que o usufrutuário e o superficiário têm um domínio útil do imóvel. Mas, tecnicamente falando, deve ser evitado isso. Domínio útil é só o enfiteuta que tem esse domínio útil. Isso. Bom, o segundo tema polêmico que a gente quer trazer aqui para debater é a alienação fiduciária, que é o empréstimo bancário para aquisição de imóveis, né? Então, nesse tema repetitivo, 1158, que desde março de 2025 está aguardando trânsito e julgado, se definiu que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU.
uma vez que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN. O que quer dizer isso? Que o banco, o credor fiduciário, não poderia ser inserido no polo passivo, ou como sujeito passivo, como contribuinte do IPTU, antes da consolidação da propriedade com a resolução do contrato, com o término do financiamento, né? Ou o término pelo prazo ou quitação antecipada. Por quê? Quais são os argumentos que foram usados para esse tema repetitivo? Que não teria a posse com animus domini, ou seja, o credor detém a propriedade resolúvel para fins de garantia, sem que exista o propósito de ser o dono da coisa, o dono do imóvel. Então, segundo essa tese, a ausência de posse qualificada, o animus domini, seria o elemento subjetivo essencial para o reconhecimento da posse. A questão aqui é que isso ainda não está transitado em julgado, tá? Então, como eu vou mostrar ali depois, a gente tem outros julgados também que conflitam com essa tese, e a nossa própria manual da verbação considera, sim, o banco, né, o credor fiduciário, como proprietário do imóvel até que seja concluído, encerrado o contrato, e o adquirente, o devedor fiduciário, como possuidor do imóvel. Então, ambos são responsáveis solidários pelo IPTU. E como é que isso aparece na legislação também, tá? Na Lei 9.514, que dispõe sobre o financiamento imobiliário e institui alienação fiduciária, eles determinam que a alienação fiduciária é um negócio jurídico em que o fiduciante, com a garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. E aí ele determina que constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis de contrato que lhe serve de título. E aqui ele cria a figura do desdobramento da posse. Então, o fiduciante seria o possuidor direto, o adquirente, o devedor fiduciário seria o possuidor direto e o credor fiduciário o possuidor indireto. Então, na legislação se coloca as duas figuras como possuidores do imóvel, né? E no parágrafo 2º do artigo 23, se coloca ao devedor fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do IPTU. Então, na própria legislação também tem essa divergência, né? Então, a gente consegue observar que não é uma situação tão pacificada assim. E aí, a lei segue que, com o pagamento da dívida e dos encargos, se resolve, nos termos do artigo, a propriedade fiduciária. E aí, sim, passaria a propriedade de fato pro adquirente do imóvel, né? E aí, no artigo 28, que a cessão do crédito do contrato de alienação fiduciária implica a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, inclusive com relação aos tributos, né? Como entendimento atual, se o tema repetitivo 1158 for transitado em julgado com o entendimento atual, não tem impacto em relação ao IPTU, não tem consequências, porque o proprietário fiduciário não seria considerado contribuinte do IPTU, né? Mas, como eu já tinha observado, não é uma decisão transitada em julgado ainda. A PGM havia se posicionado também para a gente aguardar o trânsito em julgado e continuar realizando a verbação do banco como proprietário e do adquirente como possuidor, enquanto existe o contrato de financiamento bancário, né? Inclusive, a gente recebeu alguns processos com essa decisão aqui, de que se decidiu nos embargos da execução fiscal que não há dúvida de que se trata de propriedade, embora resolúvel. Então, nesse contexto, são os contribuintes do IPTU e da TCL, tanto o devedor fiduciante, possuidor do imóvel, quanto o agente fiduciário, titular da propriedade resolúvel. Então, segundo essa decisão, do ponto de vista do direito tributário, a responsabilidade do proprietário somente seria excluída caso houvesse determinação expressa na legislação municipal ou caso houvesse previsão legal específica para substituição tributária.
o que não ocorre em nenhum dos casos, né? Não tem na legislação municipal nada expresso nesse sentido e nem hipótese de substituição. E aí, só para fazer uma diferenciação, a propriedade resolúvel extingue-se com evento futuro, seja prazo ou condição. E a propriedade fiduciária é uma espécie de propriedade resolúvel vinculada à garantia, no caso, o próprio imóvel, né? Não só complementando, é que é importante destacar essa decisão, que ela é recente, ela é de maio de 2025, tá? Caiu na Justiça Federal porque envolve a Caixa Econômica Federal. Então, por isso que foi para lá. A juíza federal, na decisão dela, faz esse comentário, que na teoria, importante, mas que acaba não sendo observado pela tese do STJ. Efetivamente, o que ela diz? Embora a propriedade seja fiduciária e ela seja resolúvel, existe uma propriedade e existe um proprietário. E esse proprietário não é outro senão a instituição financeira, o banco. Então, assim, ainda que essa propriedade ela vai se resolver em um momento futuro com a quitação da dívida, provavelmente, é um período muito longo. Desde a assinatura do contrato, desde o registro da matrícula, até que se extinga essa propriedade, se resolva ela, há uma propriedade. Não é porque ela é resolúvel que ela vai se extinguir no momento futuro, e é um momento futuro muito distante nos financiamentos imobiliários, que vai deixar de existir a propriedade. Então, assim, é uma luz que ela deu, embora seja tardia e efetivamente não vá acabar trazendo reflexos mais adiante, porque vai valer a tese do STJ, né? Tirando, então, o proprietário fiduciário da sujeição passiva do IPTU. Mas é bem interessante, é quase didática a questão que ela foi levantada aí. Então, no nosso manual de averbação, a alienação fiduciária é tratada dessa forma. A gente atribui o tipo P, que é proprietário, ao proprietário fiduciário, à instituição financeira, e o tipo O, de possuidor, ao devedor fiduciante. E tem digamos, uma situação que, quando porque, como a Hernani falou lá no primeiro item, a gente considera o proprietário registral, a regra do manual de averbação, o proprietário registral é o contribuinte principal, o proprietário, né? Mas há situações em que o banco, o financiamento é quitado, é finalizado, mas não se leva a registro ainda. Então, se criou essa observação em 2017 que ele pode ser excluído do cadastro se entregar uma declaração de quitação do financiamento. Então, mesmo que não esteja na matrícula, é uma exceção à regra de registrar, de ser o proprietário registral da matrícula, o proprietário. Então, vai estar na matrícula ainda, ou digamos, não vai estar constando na matrícula a quitação do financiamento, mas se o banco trouxer um documento de quitação com firma reconhecida, se exclui o banco e o devedor, que estava cadastrado como possuidor, passa a ser cadastrado como proprietário. Então, nesse caso, uma das exceções é que o banco sai do polo, digamos, ele deixa de figurar no rol de sujeito passivo do imóvel, mesmo que na matrícula ainda esteja constando o financiamento, não tenha sido levado a registro ainda a quitação do financiamento. E a gente trouxe aqui um exemplo de como que isso aparece na matrícula. Então, aqui estariam os adquirentes, né? Então, esses aqui são cadastrados como possuidores durante a vigência do contrato de financiamento nesse caso aqui, o banco, Bradesco, seria cadastrado como proprietário enquanto estivesse vigente o contrato de financiamento. No que esse contrato é resolvido, né, seja pelo termo ou por quitação antecipada, ou o banco ou o próprio contribuinte que adquiriu o imóvel nos traz essa informação e a gente troca daí, tira o banco do polo e inclui o proprietário agora o proprietário atual, proprietário pleno como proprietário. Então,
Outra questão envolve fundo de investimento imobiliário. Não é tão comum aparecer, mas de vez em quando aparece e acaba gerando alguma dúvida. Fundos de investimento existem vários tipos, mas o que interessa para o IPTU, sem dúvida nenhuma, a gente está tratando de imóveis, de IPTU, é o fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário foi criado na Lei 8.668, de 93. Lá no artigo 1º dessa lei já está trazendo lá a definição do que é o fundo de investimento, uma comunhão de recursos. Então se criam cotas, né, nesse fundo, investidores adquirem essas cotas, façam investimento, cria-se esse fundo, né, um montante, que vai ser aplicado, no caso do fundo de investimento imobiliário, vai ser na aquisição de imóveis, né, e para que gerem um lucro, né, gerem um rendimento. E esse rendimento que é aplicado, distribuído depois para aqueles cotistas que adquiriram então, as cotas do fundo de investimento. Geralmente adquirem os imóveis para fazer um aluguel, e esse aluguel gera renda então, para os cotistas, tal, ou por vezes compram e vendem os imóveis, e aí também na venda oferem lucro, então passam para os cotistas, enfim. Esse é o fundo de investimento imobiliário. Mas a questão aqui, e que gera confusão, e é natural, é que o artigo 1º já está dizendo que o fundo de investimento imobiliário não tem personalidade jurídica. Isso aí é algo bem importante. Aquilo que não tem personalidade jurídica não pode ser titular de direitos e obrigações. Então, assim, se ele não pode ter obrigações, ele não pode ser contribuinte de imposto, IPTU incluído. Então, a lei, a criação do fundo de investimento imobiliário, pela lei também, faz uma certa magia, vamos dizer assim, para que as coisas fiquem arredondadas, tá? Então diz lá que o patrimônio do fundo de investimento será constituído de bens e direitos adquiridos pela instituição administradora em caráter fiduciário. Tá. Se não tem personalidade jurídica, alguém vai ter que representar esse fundo de investimento. E é uma administradora. A lei, então, designa uma administradora para que faça, então, essa representação do fundo de investimento. Ok. Então, o que vai aparecer... já entramos com as decisões do STJ e do TJ. Os bens integrantes do fundo de investimento, especiais imóveis, são mantidos em propriedade fiduciária da instituição administradora. Ou seja, o imóvel é patrimônio do fundo de investimento, mas ele está na propriedade fiduciária da administradora do imóvel. É algo difícil de compreender isso aí. Mas, assim, o que chama atenção nesse caso aqui, fazendo o link com o que o Gabriel nos trouxe aqui, é de que, na alienação fiduciária, aquele proprietário fiduciário, com instituição financeira, foi decidido que não pode ser contribuinte no imposto. Ok? Mas, nesse caso aqui, o que acontece? A administradora, que é proprietária fiduciária do imóvel, vai ser contribuinte do imposto. Está decidido no STJ, está decidido no TJ da mesma forma, trazendo ali, a administradora, na qualidade de proprietário fiduciário, é sujeito passivo do IPTU, dos imóveis do patrimônio do fundo. Então, o interessante desse caso é justamente isso, né? Não há dúvida assim, em relação à sujeição passiva da administradora. Isso aí já está bem decidido, está ali. Mas na teoria, na tese, assim, é uma coisa um pouco conflitante, né, com aquilo que foi exposto em relação à alienação fiduciária, do proprietário fiduciário não ser contribuinte. Neste caso aqui, por quê? Porque nessa relação jurídica existem duas partes apenas. Existe o fundo de investimento, existe a administradora. Alguém vai ter que pagar o imposto. O fundo de investimento não pode, não tem personalidade jurídica. Sobrou para quem? Para a administradora. Então, é uma saída quase que pragmática. Quer dizer assim, alguém vai pagar e se escolhe, então, o proprietário fiduciário e a administradora, porque não há outro que faça essa sujeição passiva. Então, essas são as decisões. Não há polêmica, mas quando aparece uma matrícula envolvendo fundo de investimento imobiliário, aparece dessa forma. Quem adquire o imóvel é o fundo de investimento. Está ali na matrícula. A gente é levado naturalmente a fazer a averbação do fundo de investimento. Ele é o adquirente do imóvel. Mas, na verdade, a averbação vai ter que ser feita em relação à administradora, é uma sociedade administradora do imóvel, que vai fazer, vai ser o sujeito passivo do IPTU.
Mas não é exatamente uma polêmica, mas é uma situação interessante que leva muitas vezes à confusão, né? Tanto é que há processos judiciais que têm que decidir sobre esse tipo de negócio realizado. E como vocês podem ter visto, e vão ver mais adiante também, questões polêmicas sempre são resolvidas pelo judiciário. Não adianta, porque por ser polêmica, justamente, há posições diversas. Então, quem vai resolver a questão é o judiciário. E aquilo que o judiciário resolve, a gente acaba tendo que seguir. Bom, uma outra questão comumente trabalhada é a questão do usufruto e não a propriedade. Então, o Código Civil determina como um dos direitos reais o usufruto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. O usufruto. E quando ele não, no artigo 1391, quando não resulte de capião, ele constitui-se conforme registro no cartório de registro de imóveis. Então, e aí o Código Civil também determina que incumbe ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa, do imóvel usufruído. Mas também não é tão pacificado assim. A gente vai mostrar que tem diversos julgados, digamos, contrários entre si ou divergentes. Alguns consideram ambos os contribuintes, outros consideram um só, e a gente vai mostrar como é que a gente trata isso também. Então, nesse julgado do STJ de 2024, se considerou que o imóvel gravado com usufruto é para reconhecer o proprietário e o usufrutuário como contribuintes do IPTU. Então, conforme precedentes da primeira e da segunda turma. Então, esse é um julgado que considera que o imóvel gravado com usufruto, ambos são sujeitos passivos, tanto o proprietário quanto o usufrutuário. E aí a gente tem um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também ele considera ambos, tanto no proprietário titular do domínio... Opa, isso aqui caiu aqui. Tanto no proprietário titular do domínio indireto, quanto o usufrutuário titular da posse direta do domínio útil, são contribuintes do IPTU. Só para exemplificar a questão da nua propriedade do usufruto, seria uma situação em que, digamos, os avós deixam se figuram como os no proprietários, como usufrutuários de um imóvel que querem deixar para o neto, que fica como no proprietário. Então, nesses julgados estão considerando ambos, tanto quem utiliza de fato o imóvel, quanto quem dispôs, né, quem dispôs da utilização dele. Mas não é unanimidade, então acho que no próximo já tem uma... nesse outro julgado do TJ de 2023, se considerou que no caso de usufruto, no proprietário não é o sujeito passivo do IPTU, somente o usufrutuário. Então, nesse caso, se considerou apenas o usufrutuário como o sujeito passivo do IPTU, que é como a gente considera também nos nossos processos. Então, então, como é que aparece isso na nossa legislação? A gente atribui o tipo U de usufrutuário ao usufrutuário para todos aqueles que tiverem assim identificados na matrícula, mas quando ele for também proprietário de parte do imóvel, ele aparece como proprietário. Então, tem essa situação. E a gente tem uma situação também de exclusão, né, de quais figuras não são contribuintes. Então, e o no proprietário ele consta no rol de figuras que não são contribuintes. Tá? E como é que aparece isso na matrícula, por exemplo? Os ali identificados doaram a nova propriedade do imóvel para alguém, né? E aí eles no nosso cadastro figuraria o usufrutuário como responsável não contribuinte, só para não perder esse registro, né, de como que foi feita essa situação. O usufrutuário como contribuinte e os não proprietários como responsáveis não contribuintes, isso. Só para configurar essa relação, depois a gente não perder digamos, o rumo do cadastro, vai ter o cadastro bem atualizado.
Então, e também tem uma situação que os doadores podem reservar para si o usufruto vitalício reversível do imóvel. Então, quando um dos dois falecer, passa a parte dele para o outro até que haja o falecimento de ambos os usufrutuários. Tá. Nesse caso aqui, quem está recebendo o imóvel, a nova propriedade é uma criança de 3 anos de idade, né? Então já é aquela preparação do sucessão, né? A superfície, direito real de superfície, não há tanta contestação também em relação a isso, tá? Aqui é bem mais pacífico o entendimento, muito mais do que a questão do usufruto. Estamos trazendo aqui pela particularidade do caso, né, que é o direito de superfície, que pode também gerar algum tipo de dúvida, né, se vai ser o superficiário o contribuinte ou se vai ser ainda o proprietário do imóvel que está sem a superfície. Na verdade, a regra segue ainda sendo definida pelo Código Civil, embora a lei ordinária, que é o Código Civil, é o que é adotado, a questão da responsabilidade do superficiário pelos encargos e tributos incidentes sobre o imóvel. Tá? A superfície, assim como o usufruto, é direito real sobre coisa alheia, né? Dentro daquelas classificações do artigo 1225 do Código Civil, são os direitos reais sobre coisa alheia. Na verdade, quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de um direito real constituído sobre o imóvel de uma outra pessoa. Então, o usufruto é direito real constituído no imóvel de uma outra pessoa. Superfície é a mesma coisa. Então, nesses casos, usufruto e superfície, o tratamento é o mesmo, é direito real, e por ser direito real vai constar na matrícula também, tem que constar na matrícula para a sua constituição, né? E a questão da sujeição passiva acaba sendo o superficiário, sem dúvida. Julgado do TJ, a gente trouxe aqui como exemplo, né? O superficiário, até na ementa lá, o relator já colocou a questão que o superficiário pode ser considerado contribuinte. A resposta é claro, é óbvio que sim. Não há grande dúvida, grande divergência em relação a isso. E na matrícula, por ser um direito real, vai ter que constar na matrícula para a sua constituição. Então, nós temos lá o registro, né, de uma superfície, direito real de superfície de tantos metros quadrados que está sendo criada, né, em relação àquele imóvel lá que é de proprietário de uma outra pessoa. Outra situação que é bastante recorrente é a questão da cota parte de dívida. Como é que funciona no exemplo prático? Eu sou proprietário de um terreno que tem dívidas, tá, de IPTU. E aí eu construo nele um condomínio, tá? E no cadastro, depois que for finalizado, tiver o habite-se, é cancelada a inscrição do terreno e são geradas as inscrições das unidades, tá? Só que o que acontece com a dívida? A dívida passa a ser de responsabilidade solidária entre todos os sujeitos passivos, proprietários, possuidores, das novas inscrições. Só que aí vem o parecer singular da PGM dizendo que não existe responsabilidade solidária entre os adquirentes de unidades autônomas pela dívida pretérita de IPTU incidente sobre o todo maior do imóvel, sobre o terreno, né? Então, a responsabilidade é proporcional à cota parte ou fração ideal da propriedade adquirida, demonstrada a individualização. Então, o que o contribuinte deve fazer? Deve nos trazer a informação dizendo, olha, adquiri essa unidade desse empreendimento, tinha dívidas de IPTU pretéritas, eu quero a minha fração ideal dessa dívida. Então, digamos que sejam 10 unidades, ele vai ser responsável por 10% daquela dívida. Ele, pagando essa guia, ele quitando essa cota parte, ele não vai mais estar vinculado nessa dívida antiga, a inscrição dele, na verdade, né, não vai mais estar vinculada à inscrição antiga do todo maior. Então, ele tem que ser, mas ele tem que ser trazida essa informação para a gente, porque também são muitas, digamos, situações diferentes, não se pode também individualizar, gerar essas guias para todos os imóveis que acontecer isso, né? Então, sim, não há responsabilidade solidária até que desde que ele nos traga a informação de que
individualizou a inscrição e vai realizar o pagamento da sua cota parte. Enquanto isso fica a dívida naquele terreno cobrando do proprietário do terreno. Enquanto não faz a divisão da cota parte. Do proprietário da inscrição originada daquele terreno, vinculado àquele terreno. Ele continua vinculado digamos, no balancete do proprietário dessa unidade. E aí vem um julgado do TJ dizendo que o crédito tributário de IPTU, originado de terreno desmembrado, deve ser absorvido e fracionado pelos respectivos adquirentes, onde cada condômino será responsável pelo valor correspondente à fração ideal do terreno adquirido, que é justamente isso. Eles não são, desde que tragam a informação e realizem o pagamento da cota parte, não são responsáveis solidários pela dívida pretérita do terreno que originou as unidades. O tema agora é servidão de passagem, passagem forçada. Na verdade, o tema é servidão, tá? É o que mais nos interessa. A gente está trazendo aqui a questão da passagem forçada porque geralmente há uma confusão em relação à servidão de passagem e passagem forçada. A passagem forçada está lá também no Código Civil, no direito de vizinhança, e a passagem forçada ela se aplica exclusivamente para imóvel encravado. É que muitas vezes quando a gente fala em servidão, as pessoas já pensam no imóvel que está encravado e precisa de uma servidão. Pode ser um imóvel encravado ou pode não ser no caso da servidão. A passagem forçada é que se aplica exclusivamente para imóvel encravado. Então, esse sujeito proprietário do imóvel que está encravado, pela proteção do próprio direito, ele tem a possibilidade, e ele pode exigir de algum dos vizinhos dele, que lhe abra uma passagem para ele ter acesso a um logradouro público. Porque essa também é uma defesa do direito, né, para que aquele imóvel tenha uma destinação econômica. Senão, o imóvel encravado vai ficar sem nenhum tipo de destinação. Então, a lei permite isso quando o proprietário do imóvel encravado não consegue de nenhum dos seus vizinhos, dos lindeiros, um acordo para que seja constituída uma servidão. Então, faz-se, pela lei, vai ter que ser um processo judicial, a passagem forçada. Não é um direito real, diferente da servidão, então não vai aparecer em matrícula a passagem forçada. Mesmo entrando no questão da servidão de passagem propriamente dita, essa sim é um direito real, vai constar na matrícula, né, a servidão de passagem, vai ter que constar, então, tá ali no registro e tal. Essa servidão é um acordo que vai ser feito desse proprietário do imóvel, que pode estar encravado ou não, com algum dos seus lindeiros. Se o imóvel não está encravado, esse proprietário ele pode ter a opção de fazer acesso a um outro logradouro, né, que é mais importante, tem uma viabilidade maior de mobilidade para ele, então pode fazer uma servidão através do imóvel vizinho dele, embora o imóvel dele não seja encravado, ele vai fazer uso dessa servidão até um outro logradouro, que é mais interessante e mais conveniente para ele. Então vai aparecer no registro e tal. E aí a dúvida é saber o seguinte, então, esse titular, esse proprietário, que é chamado então de dominante, que vai fazer o uso da servidão, a questão é se ele vai ser o sujeito passivo pelo menos dessa parte do terreno, do imóvel, do vizinho, já que ele faz o uso e a fruição dessa parte do imóvel do vizinho. Que até comparando também com os outros institutos, no usufruto, na superfície, há efetivamente o uso e a fruição do imóvel. Só que na servidão, talvez pela questão de não se envolver o imóvel todo do proprietário serviente, aquele que está servindo a servidão, e apenas uma faixa do seu imóvel, talvez em função disso também sejam as decisões. No sentido de que, efetivamente, o proprietário do prédio dominante, aquele que faz uso da servidão, ele não é o contribuinte do IPTU em relação àquela faixa. Continua tudo normal, continua sendo o proprietário do prédio serviente, o contribuinte do imposto pelo todo do seu imóvel. Ok? Então, decisões são essas, né, do STJ. Tu vê ali que ainda fala, embora tenha o direito de usar e gozar da propriedade do seu vizinho.
daquelas faculdades de direito de propriedade de usar e gozar imóvel como nos outros institutos. Mas, apesar disso, não vai ser considerado contribuinte do imposto. Esse é do STJ. A gente trouxe ali. Bom, servidão administrativa. Quando a servidão é executada pelo poder público ou por uma concessionária do serviço público, ela é chamada de servidão administrativa. Também, por ser um direito real, deve constar na matrícula do imóvel e, diferentemente da servidão entre particulares, essa aqui não vai ter, por exemplo, um prédio dominante, né? Porque geralmente vai ser uma passagem para uma via, para uma linha de transmissão, principalmente, aquelas torres de transmissão elétrica, né? A gente vai ver mais adiante. Esse aqui é o exemplo, né? As linhas de transmissão de energia elétrica que atravessam os imóveis por meio de uma servidão administrativa. Como é que vai aparecer? Isso aqui é um exemplo, né? Quem é o credor nesse tipo de servidão? Claro, a CE, que está fazendo uso daquela faixa de imóvel, e na matrícula vai constar exatamente a descrição dessa fração de terreno que está servindo ali para o poder público, na verdade, para a concessionária aqui. Então, dá exatamente a descrição de todas as coordenadas da faixa, pode também ser chamada de faixa de servidão, nesses casos das linhas de transmissão, né? E ali está o total da área, da superfície que está sendo utilizada, tal. Então, está bem caracterizado. Claro que nesse tipo de caso aqui, servidão administrativo, fica muito mais claro que o dominante ali, no caso do poder público, não vai ser o contribuinte do imposto, porque ele está fazendo ali uma utilização de uma faixa de terreno ali, sem ter uma propriedade do imóvel lindeiro. Ele não é um dominante em relação nesse ponto de vista, tá? Então fica assim. O que pode acontecer, sim, e deve acontecer, claro, esse proprietário que foi atingido pela servidão e continua sendo o contribuinte pelo todo da sua área, ele pode ter uma redução, uma revisão do seu valor venal, porque é um imóvel particularmente desvalorizado, né? Ele vai ter uma possibilidade de ter uma redução, uma revisão do seu valor venal, enfim, se for sendo constatado, claro, que existe aquela perda de valor do imóvel. Okay? Pode ir. Bom, uma outra situação que a gente tem é a desapropriação e a emissão provisória na posse do imóvel. O Decreto-Lei 3365 de 1941 dispõe sobre as desapropriações para utilidade pública. Então, ela será feita por decreto do presidente, governador, interventor ou prefeito. E ela deve efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data de expedição dos respectivos decretos e fim dos quais essa se caducará. Então, se não se efetivar dentro desse período, torna-se sem efeito a declaração de utilidade pública. Mas se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. É o caso, por exemplo, de uma obra pública que já está sendo executada a obra pública e o município precisa se emitir na posse. Na verdade, não é uma posse provisória, né? Seria mais adequada a posse antecipada, porque a situação fática já não vai voltar ao que era antes da execução da obra em decorrência da conclusão do processo. Então, seria mais correto dizer posse antecipada do que posse emissão provisória, né? Então, como é que... Opa, é que tinha a parte do... Então, só para... Como é que a gente trata isso na nossa legislação, no nosso cadastro, mesmo que seja posse provisória ou posse antecipada, a gente já considera o município, o órgão público, nesse caso, já como... agora não sei se é proprietário que a gente considera já.
Na verdade, Mas- não vai ser tributado. Então, É, fica causa- suspensa a tributação É. e cobra-se apenas a dívida anterior à emissão da Isso. posse do imóvel. Mas só para exemplificar que já não vai, o proprietário anterior já não vai, a partir da emissão provisória da posse, já não é mais contribuinte do IPTU. E aqui alguns casos que estão relacionados entre si: arrematação, adjudicação, alienação por iniciativa particular e leilão extrajudicial. São 4 tópicos aqui. Mais simples, não gera nenhum tipo de polêmica a questão da arrematação, porque está lá expresso no artigo 130 do CTN, no parágrafo único, que na arrematação, então, ocorre a subrogação do crédito no preço pago na arrematação aqui. Eventualmente, e acontece, de não ser suficiente o pagamento do preço na arrematação, então se faz ainda a cobrança do saldo, do que ainda existir, do que foi arrematado. O proprietário arrematado vai continuar sendo cobrado em relação àquela dívida existente anterior ao auto de arrematação. Isso aí tá tranquilo isso, não tivemos nenhum tipo de problema em relação a isso. É um entendimento bem pacífico. Na adjudicação, bom, o que acontece? Ali está faltando um número, o artigo é 876, faltou um 6 ali. A adjudicação está prevista no Código de Processo Civil. Nas execuções, e aí a gente está falando de execuções entre particulares e não execução fiscal aqui, execução de processos civis, em que o exequente ele pode optar, se for da conveniência dele, em adquirir aquele imóvel que está penhorado, que é do devedor. Naquela relação lá do credor e devedor, tem um imóvel penhorado por uma dívida, e o credor, então o exequente, ele pode optar por adjudicar esse imóvel. Nesse tipo de caso, diferentemente do que acontece na arrematação, o tratamento que é dado é como se fosse uma compra e venda normal. Esse sujeito que está adjudicando imóvel, o credor ele vai passar a ser o contribuinte em relação àquelas dívidas anteriores. Não é aqui um caso de arrematação de imóvel. É bem típico assim, de uma relação que existe entre credor e devedor, diretamente entre as duas partes. É típico, muito mais semelhante a um contrato de compra e venda, uma aquisição do imóvel, do que propriamente uma arrematação. Alienação por iniciativa particular. Então, está também no Código de Processo Civil, 880 é o artigo, né? Se esse credor, o exequente, não quiser adjudicar o imóvel, não tiver interesse na adjudicação, ele pode também, a lei permite isso, que ele tome a iniciativa para fazer ele procurar um leiloeiro, procurar um corretor de imóveis para fazer ele próprio essa alienação do imóvel. Tá. Gerou dúvidas também esse tipo de situação aqui, se a gente vai tratar isso aqui como uma arrematação ou vai tratar isso aqui como algo diferente, como similar à adjudicação. Veio então o parecer da PGM, já de 2022, é o 2505, dizendo que aos casos de alienação por iniciativa particular, previsto no 880 do Código de Processo Civil, tem sido aplicado o artigo 130, parágrafo único do CTN, ou seja, considera-se efetivamente como uma arrematação. Então, dívidas anteriores à arrematação não são de responsabilidade... Ok, também. Anteriores à arrematação não são de responsabilidade do arrematante, permanece então sendo do arrematado. Esse é o nosso entendimento. Então está aqui um exemplo, uma decisão do STJ, então, falando ali da responsabilidade tributária em relação a esse tipo de situação de alienação por iniciativa particular. Ela não é uma alienação extrajudicial, porque, embora tenha a iniciativa do exequente de fazer esse leilão, ou seja, a venda do imóvel, há uma supervisão do poder judiciário. Então não é exatamente é uma iniciativa particular, mas não está totalmente afastada para ser considerada extrajudicial. Aqui ainda tem, então, a aplicação como se fosse uma arrematação normal, né? Então vai ser esse o entendimento. Aqui numa das emendas ali que a gente estava citando, desse julgado lá,
A alienação particular não tem natureza de mera compra e venda privada, como a gente tratou no caso da adjudicação, né? Mas sim uma alienação em essa pública. É venda coativa de coisa penhorada sob supervisão judicial, embora os procedimentos mais simples. Ok. A legislação do Código de Processo Civil previu essa possibilidade, então, de fazer essa iniciativa do contribuinte para agilizar, para tornar mais rápida e resolver mais rápida a execução que está em andamento. Por fim, o leilão extrajudicial. E aqui a nossa surpresa em relação ao tema aqui. O leilão extrajudicial ele é muito ele é corriqueiro naqueles casos de alienação fiduciária. A lei da alienação fiduciária, 9.514, que foi apresentada ali, define que o credor fiduciário, uma vez que tenha consolidado a propriedade pelo inadimplemento do devedor, então vai o banco, a instituição financeira vai ficar com o imóvel na propriedade plena, né? Só que não pode ficar com o imóvel. A lei determina, 9.514, que ele faça o leilão desse imóvel. Tem que se desfazer do imóvel. Muito embora, na prática, muitas vezes, é feito o primeiro leilão, é feito o segundo leilão e não se consegue. Enfim, acaba ficando imóvel em nome da instituição financeira. Mas a surpresa em relação a isso, até não tem tantas decisões judiciais, até deveria acontecer mais decisões em relação a isso, porque talvez, com o tempo, comece a aparecer mais situações como essa, né? Para definir como é que fica, então, a sujeição passiva no caso desses leilões extrajudiciais. Então, a surpresa que surge é o seguinte, na ementa dessa decisão, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, de que existiria uma solidariedade, ou seja, tanto a instituição financeira que está oferecendo imóvel no leilão, quanto o adquirente do imóvel são solidariamente responsáveis pelaquela dívida anterior. Por isso que a gente falou em surpresa aqui, né? Porque, de fato, é uma coisa meio diferente da lógica toda de tratamento. A gente trouxe aqui as 3 situações distintas que têm posicionamentos, vamos dizer assim, menos discutíveis, né? Agora aparece uma situação como essa aqui, colocando os dois, tanto o adquirente quanto o proprietário anterior do imóvel, como contribuintes como responsáveis, né, no caso da instituição financeira, pela dívida tributária anterior ao leilão. Então é isso, deu nosso tempo aí. É isso então, pessoal. Obrigado. Queria, em nome da IAMU, né, agradecer a presença de todos vocês, né? A presença de vocês é muito importante, ela é o fundamento de existir a SEMAT, né? E agradecer os colegas, o Gabriel e o Hernani, que dividiram esse conhecimento todo de forma tão didática, de forma tão esclarecedora, e lembrar que tem aqui um presentinho de agradecimento para vocês, que eu gostaria de entregar aqui. E, em seguida, declarar como encerrada, né, essa oficina. Desculpa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olha lá. Vou levar o microfone aí. Desculpa. Vou entregar o presente, aproveitar que o fotógrafo está aqui, porque ele já tem que sair, gente. Ó. Uhum. Por favor, a pergunta. Tem aparecido nos leilões de imóveis, não sei se talvez isso já seja mais antigo, mas eu estou tendo contato mais agora, a cláusula de responsabilidade do novo adquirente pelos débitos de IPTU anteriores. Aham. Quando tem o julgamento, quando chega na justiça, no Poder Judiciário, questões como envolvendo leilão, geralmente o juiz se apega ao edital. Então, assim, também é uma questão polêmica, né? Porque dá uma certa insegurança para todo mundo, tanto para o contribuinte quanto para a própria fazenda. Porque, assim, eles decidem cada caso conforme o que consta no edital do leilão.
Se o edital do leilão diz que na Justiça do Trabalho acontece bastante isso. Na Justiça do Trabalho é direto. Então eles colocam ali que não vai ser responsabilizado por ônus e gravames existentes no imóvel, a partir da arrematação. Bom, decisão judicial se cumpre. Se as decisões estão nesse sentido, assim, a gente sempre observar o edital, né? Daqui a pouco a gente também vai ter que começar a buscar os editais desses leilões. Não vai ser suficiente apenas ter o auto de arrematação, ou a carta de arrematação, enfim, mas ter também o edital para saber, bom, exatamente o que está determinado aqui, né? Isso. Mais alguma pergunta? Bom dia, obrigado pela palestra. Gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Ali no artigo 34 do CTN, quando a gente lê possuidor a qualquer título, a gente pode incluir também a posse de fato, onde a pessoa tem uma ligação de água e luz, mas muitas vezes não possui um documento daquela área? Sim, sim. Esse possuidor que tem a conta de água, de luz, que está lá, a gente pode dizer que ele tem o animus domini. E o animus domini na posse para o IPTU é crucial, é essencial. Embora o CTN fale em posse a qualquer título, não é exatamente qualquer título. Então, na doutrina, na jurisprudência, vem a explicação de que assim, é aquela posse com o animus domini, que é parte da posse é a do uso capionem, a posse que gera a possibilidade de uso capionem, que é o animus, que é um elemento subjetivo, e mais o tempo decorrido daquela posse. Essa posse é do caso. Então, assim, de fato, é muito provável, vamos dizer assim, é muito provável que esse sujeito que está lá e se verifica que ele está lá há vários anos, na posse desse imóvel, usando ele como sua moradia, com água e luz, sim, ele vai ser cadastrado por nós como um possuidor, embora não tenha um título, embora não tenha um documento que vincule ele diretamente ao imóvel. Isso acontece. Móveis mais afastados, acontece bastante de ter o possuidor está lá, o seu pai ou o seu avô até tinha um contrato com o proprietário do todo maior em geral. Mas se perdeu, não se sabe onde é que está tal. Então, típico caso do possuidor que está lá com ânimos, que está lá há anos já, um período decorrido, que ele vai ser, sim, o sujeito passivo do IPTU. Ele vai ser cadastrado solidariamente com o proprietário registral. Se ainda existir o proprietário registral, os dois vão ser averbados solidariamente como contribuintes do IPTU. Sim. Bom dia, parabéns pela palestra. Agora acabei me lembrando de uma situação que aconteceu com um amigo corretor me trouxe. Na venda de um imóvel, o alienante não levou a registro, talvez por má fé, e os débitos de IPTU continuaram com o vendedor. Que meio que o vendedor tem, porque ele não tem como obrigar o comprador a levar a registro. Existe alguma possibilidade de ser trocado o sujeito passivo desse imóvel para que o vendedor não esteja mais sujeito às cobranças? Infelizmente a resposta é não. A gente averba proprietário quem está registrado na matrícula. Não tem como. O proprietário é quem está registrado na matrícula. Se não houve o registro daquela compra e venda, permanece o vendedor como proprietário, contribuinte do imposto. E aquele, se a gente tiver acesso ao documento de transmissão da propriedade, o adquirente vai ser averbado como possuidor. Então, novamente, nós temos proprietário e possuidor averbados solidariamente, responsáveis pelo contribuinte do imposto, né? Agora, se o sujeito tem se o documento que ele tem uma escritura de compra e venda, ele pode levar, ainda que ele seja o comprador, ele pode levar no registro de imóveis. Ele pode levar no registro de imóveis essa escritura de compra e venda e fazer o registro. Ao menos, talvez um contrato particular de compra e venda que... aí só via judicial. Aí agradeço. Sim, mas o problema em relação aos impostos talvez seja muito pior, né?
Então, assim, ficar como contribuinte averbado tendo dívidas de imposto ou pagar para fazer o registro que o vendedor não fez, o comprador não fez, é uma questão pessoal. Aí tem que colocar na balança. Oi, Hernani, mas então o melhor é ele ir no judiciário, fazer uma adjudicação inversa, pagar o ITBI. É bom lembrar o ITBI. E aí ele obriga a averbar a escritura que ainda não existe. O juiz manda. Pode ser também. A nossa colega do ITBI, Ana Cristina, fazendo um comentário aqui. A última pergunta aqui. Bem lembrado, colega. Quero parabenizar o Hernani e aos Gabriéis, né, pela excelente explanação, mas tem algo que normalmente também afeta essas questões de dívida, que são as questões dos espólios. Isso nós não comentamos aqui. Então, se depara a prefeitura com o nome de um espólio de fulano de tal, certo? Pode ir até o cartório e obter, vamos dizer assim, a certidão de óbito, mas essas certidões de óbito muitas vezes vêm muito falhas. Dão os nomes lá dos primeiros, né? Só o primeiro nome de cada um. Às vezes aparece quem é o declarante, e esse caso já fica mais evidente, mas como vocês processam estes problemas com relação à dívida? Esse é o nosso trabalho, e essa parte de espólio é a mais difícil que tem. E realmente a gente vai atrás de acessos que a gente tem a diferentes órgãos, né, para tentar identificar. Aí, de novo, a questão do possuidor. O proprietário é o espólio. E só tem isso, não tem mais nada, não tem nenhum outro sujeito em vida, né, que possa ser o contribuinte. Então está lá só o espólio de proprietário. Então a gente vai atrás dos possuidores. Vai atrás de certidão de óbito, como o senhor mencionou, tentando identificar a filiação, os filhos, né, desse espólio, para poder averbar como possuidores. E não há dúvida em relação a isso, a possibilidade, sim, se averba, se deve averbar os herdeiros como possuidores. Mas, assim, a gente faz uso de todas as ferramentas que a gente tem para tentar identificar, banco de dados de outros órgãos lá, para tentar achar quem é o possuidor. Muitas vezes é o herdeiro, mas muitas vezes é uma pessoa totalmente que não tem relação nenhuma com a família, no caso. Bom, mesma coisa, se averba, fica o espólio de proprietário e se averbam os possuidores que a gente conseguir identificar. E aí se faz a cobrança. Mas realmente, espólio complica. Pessoal, então, infelizmente o nosso tempo aqui se encerrou, né? Temos uma nova oficina logo em seguida e, novamente, queria agradecer muito vocês por terem comparecido aqui, principalmente nessa parte final agora, que foi, eu acho que a melhor parte de vocês também dividirem, trazerem dúvidas e ter essa troca, essa conversa, que é o intuito principal dessa oficina, né? Então, muito obrigado e agora sim está encerrada essa oficina. Obrigado.